Então, iniciando mais uma aula de fitopatologia agrícola, da unidade curricular de fitopatologia agrícola e plantas daninhas. Nesse início de ano, de ano letivo, vamos focar na fitopatologia agrícola, depois estudar plantas daninhas, né? Então, nesse início de aula, eu gostaria de mostrar esse livro aqui, que ele é bem antiguinho, mas tem versões mais novas dele, que é o Manual de Fitopatologia. Ele eu ganhei de um professor também, que estava se aposentando, e me deu esse livro. Ele é antigo, mas ele, assim, tem a questão de histórico, de doenças, conceitos, que se mantém atual, né? Então, eu utilizo dele, assim, mas vocês não precisam preocupar, como eu já disse, né, em ter esse livro, nada, porque os conceitos importantes, as coisas que eu acho importante dele, eu já coloquei nos slides, que está sempre disponível para vocês. Então, eu só não tinha apresentado ele, né, ainda na última aula, só mostrando aqui, ele é uma versão, esse aqui é bem antiguinho, deixa eu ver qual que é a edição dele, de que ano. Ele é uma edição de... que eu não encontrei, nossa, 78, bem antigo. Ele tem outras edições nele, claro, como eu disse para vocês, né? Mas aqui, parte conceitual de doença, eu consigo usar ele muito bem. E foi importante aí para me ajudar a construir as aulas também. Então, vamos continuar, pessoal. Nós paramos nas definições de doença de plantas. E eu falei para vocês na última aula que é um pouco complicado, e foi complicado para os estudiosos, ter uma definição mais clara de doença. Alguns definiam só usando a parte dos aspectos de doenças bióticas, que são causadas por fungos, nematóides, vírus, bactérias, e outros foram mais completos na sua definição, como no caso de Agrius, né, que em 88 ele teve eu considero uma definição boa de doença de plantas, né. A gente até falou sobre essa definição, e assim, como eu digo para vocês têm que entender o que é doença de planta e ter a sua própria construção da sua definição. Não precisa copiar, colar, se em algum momento eu perguntar qual que é a definição. É vocês entenderem o que a doença causa numa planta, o que pode causar uma doença em uma planta, né? E dessa forma construir a sua própria definição. Só relembrando essa definição de Agrius aqui, que ele falou que doença é o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro, aqui retratando a planta hospedeira, né? Já que a gente está falando de doença de planta, que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou um fator ambiental. Então, essa definição de Agrius, ele considera tanto as doenças bióticas, organismos vivos que causam doenças, vírus, bactérias, nematóides, fungos, e também ele considera que tem fatores ambientais que podem causar doença na planta, como eu disse hoje no início da aula, fatores como estresse hídrico numa planta, deficiência nutricional, outro fator que pode causar doença de planta aí, de fator abiótico, uma incidência de raios solares intensos sobre uma planta causando uma escaldadura, ou sobre um fruto causando uma queima solar, por exemplo, no abacaxi, no fruto de abacaxi, e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Então, ele estabelece que a doença causada, ela vai causar ali um mau funcionamento das células ou tecido da planta. Isso pode ser, esse mau funcionamento pode ser ocasionado por fatores bióticos, agentes aí vivos, micro-organismos, ou por fatores ambientais, que vai conduzir a um desenvolvimento de sintomas. Assim como as doenças humanas, a gente tem sintomas, por exemplo, uma febre, uma dor de cabeça, uma mancha na pele, dependendo do tipo de doença, tem aquele quadro de sintoma, aquele quadro sintomatológico. Para doenças de plantas, também existem os sintomas que são característicos daquele tipo de doença. Por exemplo, uma murcha causada pelo fusário no tomate. Ele ocorre ali
o sintoma dessa ação desse fusário no sistema vascular da planta ocasiona uma murcha nas folhas, iniciando uma murcha nas folhas mais novas e vai ocasionando uma murcha generalizada até a morte da planta. Então, essa série de sintomas que vão ocorrendo ali em poucos dias, né, a planta infectada em poucos dias leva à morte da planta, com a ação do fusário. Então, esse quadro de sintomas é importante para a identificação da doença. E ele continua nessa definição: doença é uma condição envolvendo mudanças anormais da forma, porque tem doenças que modificam o formato da folha, do fruto, folhas distorcidas, folhas encarquilhadas, folhas assimétricas. Isso é muito comum de doenças ocasionadas por vírus, que deformam o formato da folha, do fruto. A planta às vezes fica com nanismo, ou seja, desenvolve menos do que o normal. Também a doença ela pode ter aspecto de interferir na fisiologia da planta, na integridade, no comportamento da planta. O que é comportamento? É comportamento de desenvolvimento, de produção de frutas, por exemplo. Então, tudo isso pode ser alterado. Depende, não que uma doença vai causar tudo isso, mas cada doença ela tem um aspecto de modificações, né, que causam na planta. Algumas doenças, como eu disse para vocês, ela tem como você ter uma ação curativa dela, usando, por exemplo, se for uma doença fúngica numa folha, tem como você aplicar fungicidas que vão matar aquele fungo ali da folha e curar aquele tecido, né? Ou seja, parar que aquele fungo continue desenvolvendo na folha. Mas tem doenças que eu disse para vocês que não tem como ter ação curativa, tem que ser todo um trabalho preventivo, aquisição de mudas sadias para iniciar o plantio, aplicação de fungicidas que protegem a planta da ação, por exemplo, de entrada de um fungo. E para doenças que são transmitidas por insetos e algumas até por ácaros, né? Como ontem a gente estava estudando entomologia, falei para vocês que tem muitas doenças que estão associadas com insetos e também com ácaros vetores. Então, para essas doenças que estão associadas com vetores, o controle do vetor é um ponto importante para reduzir a disseminação de uma doença. Então, tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta ou das suas partes, de seus galhos, de suas folhas. Então, depende da doença. Tem algumas que podem ocasionar uma desfolha, uma queda de frutos, uma podridão, uma vagem, e outras que são mais drásticas e podem matar a planta, como doenças vasculares, como eu disse para vocês, que afetam ali a condução da seiva. A gente estudou vários conceitos, né? Hoje eu só li os Lagrius, mas na última aula a gente falou de outros conceitos de doença. E a diferença básica entre essas definições consiste na causa das doenças e, por exemplo, alguns autores, como eu disse para vocês, não falavam dos agentes abióticos que podem provocar doenças, né? Outras definições incluem a causa de natureza não infecciosa, como a gente falou, a do Agrius, ela considera os fatores abióticos, né, fatores ambientais que podem causar doença, como estresse hídrico, deficiência nutricional, por exemplo. Os agentes de natureza infecciosa, que causam doenças bióticas, são os fungos, as bactérias, vírus, nematóides, protozoários. Então, continuando, o que é uma doença? Os vírus, bactérias, fungos, nematóides e outros micro-organismos podem causar debilidade na planta, enfraquecendo essa planta por absorção contínua de nutrientes nas células. Tem alguns micro-organismos, aqui agora focando, gente, em doença biótica, tá? Tem alguns micro-organismos que eles vão ali parasitar a planta, né, e dessa forma obter a sua energia através dos tecidos da planta, debilitando o desenvolvimento dessa planta. Tem micro-organismos que eles causam destruição do tecido, tem micro-organismo
que ele precisa do tecido morto da planta para ele se desenvolver. Então, ele vai matando o tecido, por exemplo, de um fruto, de uma raiz, e vai se desenvolvendo, causando distúrbios metabólicos nas células da planta hospedeira, através de liberação de enzimas para degradar o tecido da planta, bloqueia o transporte de seiva, que é o caso de algumas doenças que afetam o sistema condutor. Então, ele vai impedir o trânsito ali de seiva bruta e também, em alguns casos, de seiva elaborada, dependendo do local que esse micro-organismo vai parasitar. Alguns casos de micro-organismo, ele vai parasitar ali as células, né, do hospedeiro e vai consumir a energia dessa planta. Essa ilustração é de Agrius, que ele fez aí uma publicação dessa ilustração em 2005, né? Vocês estão vendo uma célula de uma planta aqui, e dentro da célula ilustrado vários micro-organismos. Aqui uma hifa de um fungo, aqui um nematóide, um protozoário, uma célula bacteriana, os molicutes, né, que são um tipo de bactéria, que inclusive eu falei de molicutes lá, que são transmitidos pelas cigarrinhas. A gente estava lá em entomologia, né? Sempre vai estar relacionado, em alguns casos, entomologia com fitopatologia. Então, a cigarrinha do milho, lá, ela transmite vírus, transmite molicutes, que é um tipo de bactéria para a planta, né, de milho. Então, definindo aqui só para ilustrar, né, que são vários agentes causais de doenças bióticas, e a gente vai focar mais nas doenças bióticas, como eu falei para vocês. Hora ou outra a gente vai falar de doenças abióticas causadas aí por fatores ambientais, mas o nosso foco aqui em fitopatologia vai ser realmente as doenças bióticas. Definindo dois termos, patogenicidade e virulência. Patogenicidade é a capacidade de um micro-organismo de causar doença em uma determinada espécie vegetal, característica de um organismo virulento. O que é a virulência? É a capacidade de um micro-organismo de causar doença, que ele está ativo, apto, né, a colonizar uma célula ou um tecido vegetal e causar uma doença. Outras definições incluem causas de natureza não infecciosa, como eu disse, natureza biótica, né, que podem ser transmitidas de uma planta doente, e as de natureza biótica, os vírus, as bactérias, os fungos, podem passar de uma planta para outra. E esse passar de uma planta para outra pode ser pelo vento, pela água de irrigação, pela água das chuvas, por vetores, insetos e ácaros vetores. Sempre a doença ela vai estar em uma planta e por fatores ali de ambientais mesmo, de vento, de chuva, vai levar esse patógeno de uma planta para outra. Então, uma planta doente, ela é uma fonte de inóculo, tá? Isso é importante, anote aí, uma planta doente, ela é uma fonte de inóculo da doença. Quando você tem lá uma planta de citros, uma planta de laranja, né? A gente fala citros assim que engloba laranja, limão, mexerica, mas vamos falar a planta de laranja que está infectada com o greening, que é uma doença bacteriana. Uma planta doente, ela é a fonte de inóculo para a transmissão dessa doença para outras plantas. E a transmissão do greening, ele conta com a ajuda e só ocorre quando você tem um inseto vetor associado. Não é qualquer inseto vetor, é uma espécie, né, que é o psilídeo dos citros. Então, esse insetinho que está sempre presente nas lavouras, sugando a seiva da laranjeira, ele, quando suga a seiva dessa planta doente, a planta doente é uma fonte de inóculo, uma fonte do micro-organismo causador da doença, e quando ele dispersa, voa, e vai para uma planta vizinha ali, ou até a planta de um pomar de um vizinho, ele vai levar essas bactérias, essas células bacterianas, e ao sugar a seiva dessa planta sadia, vai estar inoculando essas células bacterianas na planta, e com o passar
de algumas semanas, essa planta vai manifestar alguns sintomas. Nós vamos falar do Guine ainda hoje como um exemplo de doença bacteriana, mas só para vocês entenderem, um dos grandes problemas dos produtores de laranja do estado de São Paulo, falo estado de São Paulo porque é o maior produtor, né, de laranja do nosso país, e também com destaque mundial para a produção de laranja. O Brasil, ele é o maior produtor de suco de laranja do mundo, tá? Nós temos essa grande destaque com relação à laranja. O produtor, às vezes, ele faz um manejo muito adequado de doenças na sua área. Só que o problema é que no estado de São Paulo tem muitos produtores que acabaram abandonando seus pomares. Por questão financeira, por questão que teve muito problema sanitário, acabou desistindo de produzir laranja, e ele não arrancou o seu pomar antigo, deixou o pomar abandonado, em alguns casos. Não estou falando que são todos assim. Esse pomar abandonado, ele está numa região ali que produz muito laranja, tem muito vizinho produzindo laranja. E esse pomar abandonado, ele se torna um foco de doenças. Ali não está tendo nenhum manejo, então as doenças estão desenvolvendo à vontade, assim como inseto praga também, inseto praga que é vetor de doença. E aí é um risco para os produtores vizinhos, que estão fazendo o manejo adequado da doença, as pulverizações, os monitoramentos, só que o problema está vindo do vizinho, né? Ele cuida direitinho da sua área, só que vem psilídeo infectado com a bactéria que causa o Guine do vizinho, chega na sua área ali e transmite a doença. Então, o problema dessas áreas abandonadas, aqui falando especificamente do Guine, mas também problema de disseminação de outras doenças e de pragas, né? Aí vem a questão de tratar do pomar do vizinho que está abandonado. O greening, em específico, tem algumas pesquisas, né, que estão em testes aí, e algumas até sendo implementadas, sobre a liberação de inimigos naturais do vetor da bactéria que causa o greening nesses pomares abandonados, para fazer o controle biológico do vetor. Porque o principal problema é o vetor. Se não tem o vetor, não tem transmissão de doenças. Então, libera a Tamarix radiata, que é um micro-himenóptero, é um parasitoide pequenininho, que ele vai parasitar as ninfas do psilídeo. E aí, essa liberação nesses pomares abandonados, a liberação desse parasitóide para fazer o controle biológico é muito, muito importante, pois reduz de forma bem eficiente o número desse vetor, o número de indivíduos que são vetores dessa bactéria. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, só para vocês entenderem um pouquinho. Os fatores abióticos aqui, citando mais alguns. A gente já falou do estresse hídrico, falta de água. Já viram aí uma plantinha, às vezes você viaja, deixa seu vasinho de flores lá 4 dias e está em um clima muito quente, e você volta, ela está murchinha. Ali é o estresse hídrico, né? Faltou água ali no vaso e ela começa a apresentar aquela murcha. É um fator de doença abiótica, porque se prolongar, a planta pode até morrer. Deficiência ou desequilíbrio nutricional. O excesso de um nutriente, assim como a falta, pode ocasionar uma doença de ordem abiótica. Quando você vê uma planta com sintoma de deficiência de nitrogênio, de boro, de manganês, e eu acho que vocês já estudaram parte de adubação, escreve para mim se já estudaram. E vocês viram que cada nutriente, ele estabelece um sintoma de deficiência nutricional, né? Isso também é uma doença considerada abiótica. Temperaturas muito altas ou geada, que é formação de geada nas plantas, que é temperaturas baixas. Excesso de luz ou deficiência de luz, deficiência de oxigênio. Aí você fala, mas como deficiência de oxigênio, professora? Por exemplo, em uma área
uma área de várzea, que chove muito em alguns dias lá e alaga e fica uma semana alagado, sendo que vocês têm uma lavoura ali de tomate naquela baixada. O solo ele vai estar com pouca disponibilidade de oxigênio. E isso, para muitas culturas, pode ocasionar a morte da planta, porque vai ficar com a deficiência de oxigênio no solo pelo encharcamento excessivo daquele solo, e isso ocasiona vários problemas na planta, podendo até matar se for prolongado esse alagamento ali naquela área. Poluição do ar também pode ocasionar aí problemas em plantas, doenças abióticas. Agora nós vamos falar de alguns exemplos de doenças. Mas antes disso, a pergunta para vocês aí. Vocês podem escrever para mim se sabem um exemplo de doença. Não precisa de ser nenhuma dessas culturas, pode ser outra cultura de importância econômica que vocês saibam falar, por exemplo. Eu falei do guanina no citrus, né? Essa não tá valendo porque eu já acabei de falar. Mas se vocês têm conhecimento de doenças, por exemplo, de soja, de milho, um exemplo que vocês saibam, de sorgo, de algodão, de outras culturas também, de olerícolas, de frutas. Deixa eu ver se alguém vai responder aqui. Nenhuma resposta. Alguém saberia dar um exemplo para a professora de uma doença de planta? Uma doença biótica, causada por um fungo, uma bactéria, ou um vírus, ou um nematóide que afeta plantas, raízes das plantas. Não? Bom também, porque já que vocês ainda não têm esse conhecimento, a gente vai aprender várias doenças aí dessas culturas, tá? Nós vamos começar a falar de algumas doenças causadas por bactérias. Oi? Pode falar. Aquele mofo branco que dá nas folhas, ele é biótico? É, né? Porque é fungo, Isso, não é? isso, mofo branco é uma doença biótica causada por fungos. Isso mesmo, tá? E tem várias espécies, né, de fungos associadas com essa característica, né, que a gente chama de gera aquele aspecto esbranquiçado sobre o tecido, é a estrutura de hifas, o conjunto de hifas do fungo que vai crescendo ali sobre o tecido, né? Isso mesmo. Vamos começar a falar de algumas doenças de plantas. Aqui, gente, é uma pequena amostragem, muita doença, e ao longo do estudo de fitopatologia a gente vai falar de outras doenças, tá? Mas aqui, dando alguns exemplos de doenças de plantas, sempre doenças de plantas, causadas por bactérias. Vamos começar a falar dessa doença no tomateiro, que é a murcha bacteriana, causada pela bactéria Haustonia, esse é o nome científico, Haustonia solanaceae. A gente vai estudar essa doença lá em tomate, que nós vamos amanhã começar a estudar a cultura do tomate em olericultura, e é uma doença muito séria da cultura do tomate. Nós vamos, quando estiver estudando doença lá do tomateiro, a gente vai falar dessa doença aqui. A murcha bacteriana, o nome murcha bacteriana é o nome comum da doença, tá? E esse nome se dá pelo um dos principais sintomas que essa doença ocasiona, que é a murcha das folhas do tomate até a morte da planta. É uma doença do tomateiro que é muito difícil de controlar, porque a bactéria que causa a Haustonia solanaceae, ela sobrevive na ausência da planta de tomate em muitas outras plantas hospedeiras, plantas daninhas, inclusive, e ela também permanece no solo, essa bactéria, na ausência da planta hospedeira por muitos anos. Então, à medida que ela consegue sobreviver ali em restos de cultura, em matéria orgânica no solo, quando tem uma planta hospedeira, um ambiente favorável, e esse patógeno está ali no solo, aí ocorre a doença. Lembra que a professora falou, para ter a doença tem que ter 3 fatores, que é chamado de triângulo da doença. Tem que ter uma planta hospedeira susceptível, tá? Quem estiver anotando pode anotar isso. Então, para ter uma doença,
tem que ter uma planta hospedeira susceptível, tem que ter fatores ambientais favoráveis, chuva, temperatura, excesso de umidade no solo, fatores ambientais favoráveis, e tem que ter o patógeno. Então, se um desses 3 pontos não estiver favorável, não existir no ambiente, não vai ter a doença. Eu tenho uma planta hospedeira, eu tenho patógeno ali na área, mas eu não tenho uma condição ambiental favorável, não vai ter doença. Professora, aqui em casa a gente já plantou tomate, aqueles tomatinhos cereja, e aí a gente sempre aguava, tava muito bonito o pé, os pés que tinha, e aí era muito perto um do outro. Aí teve um domingo que eu cheguei, a planta tava igualzinha da foto. Aí a gente foi tentando controlar, e depois toda vez que a gente tentou até plantar de novo, que ela morreu a planta, né? Aí a gente até tentou plantar de novo, não nasce mais, tipo assim, nasce e fica do mesmo jeito e morre. Isso, porque, como eu disse, essa bactéria, ela fica muitos anos ali no solo, né? O ideal é você plantar culturas que não tenham problema com essa bactéria, fazendo uma rotação de cultura e, dessa forma, quebrando o ciclo da doença, né? Mas, como você disse, isso é muito comum em lavouras comerciais também, onde o produtor teve um problema com uma doença, aí ele planta outra cultura, por exemplo, plantou tomate, depois do tomate, ele colheu o tomate, ele planta alface ou berinjela, e ele, como essa doença não vai hospedar ali a alface, que não hospeda a planta de alface, no caso, colheu bem. Aí ele volta a plantar tomate depois de alguns meses, e muitas vezes volta a ter problema. Então, nesses casos, é importante esse produtor, né, além da rotação de culturas, que é muito importante, que vai quebrar ciclo de doença, existem alguns materiais já disponíveis no mercado que às vezes apresentam resistência genética, né? Isso estou falando comercialmente. Então, aí buscar materiais que tenham maior resistência genética, aquela doença que ele mais tem problema. Ver se no mercado tem materiais mais resistentes àquela doença, é uma saída, né? E também, uma coisa muito importante para a lavoura comercial é adquirir mudas sadias. Muitas vezes você introduz a doença na sua área por muda que você já compra doente. Então, comprar de viveiros que você sabe que tem idoneidade na produção de mudas, que tem certificados de produção de mudas, se falando a nível comercial. Claro que de forma caseira a gente não vai ficar muito preocupado, porque é um consumo ali doméstico, né? Mas a nível comercial, o produtor tem que ter muita atenção em adquirir mudas sadias. Quando a cultura é iniciada com muda, que eu estou falando de tomate, alface, né? E o produtor também pode produzir suas próprias mudas, né? Mas na maioria dos casos, em lavouras maiores, ele compra essas mudas já prontas. Mas isso é realmente um fato, viu? Bem relatado aí por você. A bactéria, se for o caso, porque tem a murcha causada pelo fusário também, que pode ser um fungo que pode estar causando essa doença. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como você diferenciar se essa murcha no tomateiro é causada por uma bactéria ou por um fungo. Daqui a pouquinho, eu já falei numa aula, mas vou repetir hoje. Continuando aqui. Então, a Ralstonia, que causa essa doença, a murcha bacteriana no tomate, é a bacteriose, a doença bacteriana mais importante do tomate. É muito comum ocorrer nos cultivos de clima tropical, que é o caso do Brasil, né? Ocorrência comum nos meses quentes do ano. E aqui, antes eu falei, para ter doença tem que ter planta hospedeira suscetível, um clima favorável e ter o patógeno. Os meses do verão... Calma, professora, a senhora pode repetir isso de novo? Eu estava tentando copiar daquela vez, eu não consegui. Então, aí, pessoal, para ter a doença tem que ter 3 fatores, que é chamado de triângulo da doença, que é a planta hospedeira susceptível à doença, o patógeno, o fungo, a bactéria, o patógeno que causa a doença,
e fatores ambientais favoráveis. Anotado? Ele é trio o quê? Hã? É trio alguma coisa que eu não entendi? Triângulo da doença. É os 3 fatores, né, que juntos, se tiver os 3 fatores, vai ocorrer a doença. Se você tiver só 2 desses fatores, não vai ocorrer a doença, tá? Então, para ter a doença, tem que ter a combinação dos 3 fatores, uma planta hospedeira susceptível, patógeno e uma condição ambiental favorável. Anotado? Uhum. Aí, quando vem aqui falando que a ocorrência de meses mais quentes do ano, que essa doença ocorre mais em meses mais quentes do ano, é pela questão que esses fatores ambientais do verão, da primavera, aqui nos países tropicais, como é o Brasil, ele é um fator que favorece a disseminação dessa bactéria e a sua colonização nos tecidos da planta. Frequência também em cultivo protegido, em cultivo em caso de vegetação, ocorre também essa doença, e também em cultivos de campo. Aqui nós temos 4 imagens mostrando a mesma doença, mas de pontos aí diferentes da planta, né? Mostrando aqui nessa primeira imagem, uma planta de tomate em fase já produtiva, frutos bem desenvolvidos, e ela com uma murcha generalizada. Vocês estão vendo as folhas, todas murchas, né? Aqui nessa segunda imagem, mostrando aí com a setinha, esse aspecto esbranquiçado aí no tecido da planta infectada. Isso aí, pessoal, já é o pus bacteriano, que são já milhares aí de células bacterianas que estão extravasando aí do tecido. Parece uma verruga. Só que aí é uma exudação, chamada mesmo de pus bacteriano, que na verdade são células da bactéria Ralstonia que estão colonizando o tecido condutor, porque é uma doença que coloniza os vasos condutores de seiva. Vocês estão vendo nessa terceira imagem aqui, à esquerda de vocês, embaixo, um corte do caule de uma planta infectada com Ralstonia. Vocês estão vendo que está com um aspecto meio esbranquiçado aqui nos vasos condutores. Isso aqui é que a Ralstonia está colonizando o vaso condutor da planta, impedindo. Por que a planta murcha? Porque as células bacterianas vão se multiplicando tão rapidamente ali dentro do vaso condutor, e ela vai impedindo que tenha o trânsito de seiva na planta. E aí ocorre a morte da planta em poucos dias depois da... Nossa, professora, e isso acontece que ela fica desse jeito, tipo, de um dia pro outro, porque aqui em casa tava, tipo, muito bonito o pé, e aí eu cheguei domingo à tarde, tava desse jeito. Aí eu achei que até que tava fazendo muito calor no dia, eu até achei que podia ser falta de água. Só que eu aguava todo dia. Aí eu fui, coloquei esterco, coloquei mais água, e toda hora eu ficava olhando, e morreu tudo. Pois é, para você ver que não era uma questão de deficiência hídrica, porque quando você tem uma planta ali que ficou sem irrigar, ou sem colocar água por alguns dias, né? Você coloca água e ela logo retorna a turgidez das folhas, quando não entrou no ponto de murcha permanente, né? Mas quando é deficiência hídrica ali no solo, você coloca água e ela tá murchinha, assim como essa primeira imagem. Se for água, logo ela retorna a turgidez dos tecidos. Mas aqui, pode colocar água que for, porque não tá passando a seiva bruta ali na planta. Então, ela começa, e é rapidamente mesmo. De um dia para o outro, você tem essa evolução no quadro de murcho. Primeiro começa a murchar só as folhas mais novas, e rapidamente esse quadro de murcha, ele evolui para a planta toda. E é o sintoma, quando você vê falando em sintoma, essa murcha aí das folhas é um sintoma da doença, da murcha bacteriana, né? E aqui na imagem à direita, abaixo aqui, no canto direito, vocês veem a planta já morta. E são várias plantas aqui na linha de cultivo de uma lavoura comercial de tomate mesa.
tá? Porque com a umidade aqui da irrigação, a bactéria vai passando de uma planta para outra aqui e vai colonizando os tecidos dessa planta. O ideal é você, quando está tendo essa mortalidade numa linha, suspender a irrigação aqui nessa linha, para você tirar essas plantas doentes, para evitar que vai passando para outras plantas. Então, você vai tendo uma mortalidade ali de várias plantas nessa linha. Tentar reduzir um pouco esse problema, suspendendo a irrigação por alguns dias ali. Uns 2 dias, e você tira as plantas doentes, para reduzir essa disseminação, senão vai tendo uma mortalidade sequente de plantas ali na linha. Porque a bactéria vai usando a umidade no solo, vai passando para as outras plantas. Pode falar. O Carlos perguntou aqui no chat, e se fizer o corte desse galho que está infectado, resolve ou não? Não, é uma doença que ela vai afetar, não é um galho, vocês estão vendo aqui a planta toda, tá? Essa bactéria, ela fica no solo, ela vai entrar na planta por algum ferimento ali na raiz causado até pelo nematóide, que é outro problema sanitário, ou até por um trato cultural que teve um ferimento ali no colo da planta, e aquele ferimento é uma porta de entrada para a doença. E essa doença, ela é generalizada, você está vendo que é a planta toda. Então, não é uma doença que tem forma curativa, tem que ser preventiva. A partir do momento que a planta adquire essa doença, ela não vai sobreviver, tá bom? Então, as medidas têm que ser todas preventivas, para evitar a entrada da doença na sua lavoura. Depois que a doença está instalada em uma planta, né, aquela planta ela vai morrer, não tem como você fazer nada, porque não é num galho. Essa doença ela está colonizando os vasos condutores da planta toda, começa ali e vai colonizando de uma forma muito rápida, tá? Então, tudo é tem igual que câncer, preventivo. então, professora? Eu não vou fazer nenhuma analogia aí com a questão, né, do câncer, não, tá? Mas é uma doença bem séria aí dessa cultura. Para você saber, aqui é o teste do copo, né, que eu falei para vocês, porque tem uma murcha também causada por um fungo, que é a murcha do fusário, tá? Na verdade, quando você falou aí da questão do câncer, não, porque aqui é um fator biótico, né, é um micro-organismo, o câncer já é problema de células doentes, né, então não tem uma relação, vamos falar de comparação, assim, mas é um desenvolvimento muito agressivo de um patógeno dentro da planta, tá? Como eu disse, tem um fungo que causa os mesmos sintomas na planta de tomate. A gente falou ali da murcha bacteriana, mas existe a murcha do fusário no tomateiro. Então, para o produtor, para vocês como futuros técnicos, né, que estiver lá numa lavoura de tomate que está tendo esse problema, e até de forma aí no tomateiro da sua casa, que a colega estava relatando o problema da murcha. Para você diferenciar se essa murcha está sendo ocasionada pela bactéria Houston ou pelo fungo fusário, tem como você fazer isso, que é o teste do copo. O que você vai fazer? Cortar um pedacinho do caule dessa planta que está com sintoma de murcha e colocar em um copo normal aí, transparente, né? Coloca água e coloca esse pedacinho do caule cortado nesse copo. Caso ocorra a exudação, vocês estão vendo aqui nesse primeiro copo, né, que na verdade é um becker aí, essa exudação esbranquiçada, aí você comprova que é a murcha causada pela bactéria Houston, tá? Se você coloca esse pedaço do caule do tomateiro que está com a murcha no copo com água, e não tem essa exudação esbranquiçada, na verdade essa exudação esbranquiçada são aí milhares de células bacterianas, né, chamado de pus bacteriano, e se na planta, no caule que você cortou e colocou no copo, não teve exudação, então essa murcha é ocasionada pelo fungo fusário, tá? Aí tem como você diferenciar. Aí você fala, mas para que diferenciar? Para você saber a causa desse problema ali na sua lavoura e tomar medidas que sejam
ali preventivas na área, até nos próximos cultivos, nas próximas safras, para evitar a ocorrência desse problema, tá? Então, para fazer o teste, você precisa cortar um pedaço do caule da planta que está doente e colocar em um copo com água, um copo transparente para você ver se tem exudação ou não do pus bacteriano, ok? Outra doença bacteriana, podridão mole do tomateiro, outra doença do tomate. Aqui citando vários exemplos, né, de doenças de tomate, porque a gente vai começar a estudar tomate e também porque o tomate, na verdade, é uma verdadeira escola de doenças. Tem muita doença que acomete o tomateiro, tá? A podridão mole é causada por bactérias do gênero Pectobacterium. Essa podridão mole é causada por um complexo de bactérias e geram o apodrecimento dos órgãos suculentos da planta. Doença muito comum no tomate, distribuição generalizada no Brasil em áreas de produção de tomate, e a ocorrência depende das condições ambientais e também do estado nutricional da planta. Ontem eu falei, né, que a entomologia está ligada com vários ramos das ciências, as ciências agrárias, como nutrição de plantas. Aqui também em fitopatologia, eu cito que a fitopatologia está ligada com vários ramos das ciências agrárias também, inclusive com a nutrição de plantas. Por quê? Uma planta bem nutrida, uma planta que está com um equilíbrio nutricional bom, ela vai ter mais resistência a doenças, isso é um fato, né? E entra na questão da planta hospedeira suscetível, uma planta que ela está mal nutrida, com deficiência nutricional, ela se torna mais suscetível com a planta bem nutrida. Toma por base a nossa própria saúde. Quando nós estamos nutricionalmente bem, não estamos com nenhuma deficiência nutricional no nosso organismo, quando nós não estamos com estresse, né? Quando a gente está com um estresse, principalmente final de ano, a gente tem um monte de prova para fazer, e aí, pelo menos a minha imunidade, quando eu estava fazendo aí faculdade, mestrado, doutorado, a minha imunidade caía muito em tempos de provas, porque eu ficava estudando muito e com muito cansaço, e aí minha imunidade ia lá embaixo e sempre dava um resfriado, alguma coisa. Da mesma forma, são as plantas. Se tem algum fator em desequilíbrio como nutricional, como fatores aí... o fator nutricional dos principais, mas também a questão da disponibilidade de água no solo, né? Se ela está passando por uma deficiência hídrica ou uma deficiência nutricional, isso torna a planta mais suscetível a uma doença biótica, a ela ser colonizada por um fungo, por uma bactéria. Então, quando a gente está falando de doença de planta, dá bastante para a gente relacionar com doenças humanas. Quando você está com um estresse causado por um fator aí de preocupação, de muito estudo, você fica com o seu organismo com a imunidade baixa. Quando você está com estresse, quando você está mal nutrido por uma questão de deficiência nutricional, de algum nutriente que está faltando no seu corpo, anemia porque do ferro, de cálcio. Então, tudo isso fragiliza a nossa saúde. Para a planta também, quando ela está com algum desequilíbrio nutricional, ela fica mais susceptível, né, à entrada de micro-organismos. Então, continuando falando aí da podridão mole, ela causa aí danos em folhas, as folhas mais velhas começam a aparecer um amarelecimento. No caule, essa bactéria, e ela coloniza e causa o tecido encharcado, vai desintegrando ali os tecidos do caule. Pode ou não apresentar fendas ali no caule, contendo um líquido meio que parece um pus bacteriano, que tem muitas bactérias colonizando ali o tecido. E em frutos também, essa bactéria ela afeta. Em frutos, por exemplo, que teve ataque de inseto, o insetinho ele raspou superficialmente o fruto do tomate. Ali é uma porta de entrada para essa bactéria, que vai colonizar e causar uma podridão nesse fruto. Aqui temos alguns exemplos, né? Fruto de tomate colonizado
pela bactéria do gênero Petibacterium. E a porta de entrada foi esse dano causado por um inseto. Tá? Essas perfurações aqui são um inseto que causou esse dano, e através desse ferimento no tecido, a bactéria colonizou e está destruindo, e causando um amolecimento, uma destruição do tecido do fruto de tomate. Aqui mostrando o caule da planta, que por algum ponto aqui, algum ferimento causado por algum inseto, até mesmo o trato cultural ali na cultura, que fez algum ferimento no caule. E aí é uma porta de entrada para essa bactéria no tecido, que vai necrosando o tecido, apodrecendo o tecido do caule aqui da planta. Outra doença bacteriana do tomate também, cancro bacteriano, causado pela bactéria Clavibacter michiganensis, da subespécie michiganensis. Como vocês estão vendo, aqui os sintomas do cancro bacteriano no tomate, ele causa um aspecto corticoso, tanto em folha como em fruto, e perde valor comercial esses frutos afetados. E também, quando afeta ali as folhas, vai ter menor produção de fotossíntese e a planta vai produzir menos, né? Essa bactéria, ela é específica do tomate, ela não afeta outras culturas, e é mais comum em tomates tutorados, tomates produzidos a campo. Outra doença bacteriana do tomate, mancha bacteriana, causada pela Xanthomonas campestre, essa bactéria. A mancha bacteriana, ela causa sintomas aí nos frutos, como vocês estão vendo, essas manchas circulares aqui, ação da bactéria Xanthomonas. Ela também afeta os folíolos do tomateiro, causando lesões amarronzadas e arredondadas. Primeiro, você observa esse sintoma em folhas baixeiras, em folhas mais próximas ao solo, e se não for feito um controle, isso vai espalhando para as folhas mais altas da planta. Vamos falar de outra cultura, que eu falei hoje já sobre o green, né, no citros, é causado por uma bactéria, a bactéria Candidatus liberibacter. Tem a Candidatus liberibacter asiáticos e a Candidatus liberibacter americanos. Essas espécies de bactéria, elas colonizam os vasos condutores de seiva da planta de laranja e levam a uma série de sintomas que a gente vai falar. A forma dessa doença chegar na planta de laranja é pelo vetor, o psilídeo, que eu falei para vocês, esse insetinho. É um inseto que está associado na disseminação de uma doença. O nome científico desse inseto é a Diophorina citri, mas vamos falar popularmente, é chamado de psilídeo dos citros, tá? Não tem hoje variedade de laranja que seja resistente a essa doença. Então, os produtores de citros sofrem, além de muitas outras doenças que a gente vai falar, mas o green é uma das doenças mais sérias da cultura dos citros, tá? Esse vetor, quando eu falo do vetor do inseto, né, que transmite a doença, ele suga uma plantinha doente de laranja, adquire a bactéria. Quando vai sugar a seiva de uma planta sadia e transmite essa bactéria, ela, além de se hospedar, de se alimentar da seiva da laranja, ela também se hospeda em plantas de murta, que é uma plantinha ornamental. Não sei se vocês conhecem, mas a gente aqui na região, eu conheço ela como cafezinho. Ela dá uma flor branquinha, muito cheirosa, e ela é uma hospedeira, uma planta hospedeira secundária do psilídeo. Só que no cafezinho, né, que é essa planta ornamental, a doença não se desenvolve, mas quando o psilídeo adquire essa bactéria da laranja e suga a seiva de uma laranjeira sadia, ela transmite essa bactéria. Esse aqui é o psilídeo, é um insetinho minúsculo, tá? Essa outra imagem aqui desse fruto de laranja, vocês estão vendo que ele está deformado, né? Essa lamela média, que é aquela divisão quando você parte o fruto de forma transversal, um fruto de laranja, ela, num fruto sadio, num fruto que foi produzido numa planta sadia, que não está infectada com o green, ela é bem centralizada no fruto quando você parte ele de forma transversal.
Um dos sintomas, né, da doença na planta de laranja são esses frutos deformados, tá? Essa outra foto das folhas da laranjeira aqui amareladas, com esse amarelado mosqueado ali com um verde mais claro, isso não aparece na planta inteira, primeiro em alguns galhos da laranjeira, e depois pode ir espalhando para outras partes da planta. Isso também é um sintoma da doença, tá? O nome dessa doença a gente chama de greening, mas o outro nome dessa doença é Huanglobin, que tem origem da China, esse nome, porque essa doença foi primeiro detectada na China, e produz laranja também, e esse nome significa dragão amarelo, pelo sintoma que ele produz na laranjeira, por esse aspecto amarelado das folhas da laranjeira. O greening, quando a gente fala green, HLB é a sigla de Huanglobin, tá? Que é o nome também dado a essa doença. Então, greening, o Huanglobin, a HLB, a gente está falando da mesma doença, tá? Dos citros, é uma doença específica das laranjas, das laranjeiras, tá? Uma planta afetada por essa doença reduz o peso de frutos, os frutos ficam pequenos, a planta, se ela for jovem, ela vai crescer menos, os frutos ficam mais ácidos, tá? E outra coisa, pessoal, plantas identificadas com sintomas, elas devem ser erradicadas da área, do pomar, tá? Por quê? Porque ela representa um foco de disseminação da doença, como eu falei hoje no início da aula. Então, uma planta de laranja doente com o greening, ela deve ser erradicada. Até tem uma legislação no estado de São Paulo que obrigatoriza o produtor a erradicar as plantas com sintomas do greening. E é uma forma de reduzir a disseminação dessa doença no estado. E, claro, para o produtor também é ideal que ele retire essa planta doente para que essa doença não seja transmitida ali para outras plantas. Lembrando que a transmissão é feita exclusivamente por meio daquele insetinho que é o psilídeo. Essa bactéria ela não passa de uma planta para outra pela água de irrigação, ou pela chuva, ou pelo vento. Essa bactéria ela é transmitida apenas pelo vetor, pelo psilídeo. Então, pessoal, aqui eu falei para vocês de alguns exemplos de doenças bacterianas que tem muitas doenças nas culturas, muitas mesmo, só para vocês terem conhecimento de algumas doenças bacterianas das culturas. Aí falamos da maioria de doenças do tomate e uma dos citros, né? Mas todas as culturas sofrem problemas, têm doenças bacterianas, tá? Vou falar de alguns casos, estudar alguns casos de doenças causadas por vírus. E o primeiro é uma doença do tomate também, que é o vira-cabeça do tomateiro. É uma das doenças virais mais sérias da cultura do tomate. Essa doença ela é causada por um complexo de vírus, não é um vírus apenas, tá? E a planta afetada, ela se torna uma planta encarquilhada, e se ela for uma planta jovem, uma planta de tomate que está iniciando seu desenvolvimento, ela não chega nem a produzir, ela fica encarquilhada ali para seu desenvolvimento e não vai produzir frutos. Se for uma planta já em produção e ela for contaminada por esse vírus, por esse complexo de vírus que podem causar o vira-cabeça, ela também vai parar seu desenvolvimento e não vai ser uma planta muito produtiva, vai ter frutos deformados e uma produção em decréscimo. Essa doença, ela também está associada com um inseto vetor, que são as trípses. São insetos minúsculos, insetos que se alimentam ali, esse insetinho fica por baixo da folha da planta, raspando os tecidos vegetais ali da planta. E se for uma trípse que esteja contaminada com algum vírus que ela adquiriu se alimentando de outra planta doente, ela vai transmitir essa virose. É importante dizer, pessoal, que não basta, às vezes, ter um inseto vetor, porque se o inseto vetor não estiver contaminado, ele não vai transmitir a doença. Da mesma forma que você ser sugado lá,
seu sangue por um Aedes aegypti que não está contaminado com o vírus da dengue. Então, não é 100% das vezes que ele suga seu sangue, você vai adquirir o vírus e desenvolver a doença dengue, né? A mesma questão, fazendo uma analogia, com as plantas. Não significa que se um psilídeo lá dos citros sugar a seiva da sua laranjeira, ela vai apresentar depois de algumas semanas, algum tempo ali, os sintomas do green. Apenas se ele estivesse presente nele as células bacterianas, ele transmitia essa célula bacteriana. Mas lembrando que os insetos que são vetores de doença, eles também causam danos diretos à cultura. Além dele transmitir a doença, que é o pior problema, mas ele causa dano direto à cultura. O psilídeo dos citros, o pior problema dele é transmitir a bactéria que causa o green. Mas ele também suga a seiva da planta em grande população e prejudica ali o desenvolvimento da planta. A trips, mesmo se ela não for infectiva, se ela não tiver os vírus ali para transmitir para a planta de tomate, ela causa danos diretos na cultura, porque ela vai raspar o tecido ali das folhas, podendo causar a queda de folhas da planta do tomate. O vira-cabeça é o principal complexo virótico, ou seja, um conjunto de vírus que podem causar uma doença no tomate. Todas as regiões brasileiras têm relato de ocorrência do vira-cabeça do tomateiro. Acarreta muitos prejuízos econômicos, com queda de produtividade do tomate. E em áreas comerciais, em áreas de tomate comercial, dependendo da incidência dessa doença na área, pode reduzir aí bastante a produtividade. Essa doença, esse complexo virótico, ele é transmitido por várias espécies de tríplice. Mais de 70 famílias botânicas de plantas até daninhas hospedam essas espécies de tríplice. Tá aí a relação da planta daninha com doença e com entomologia. Todo um emaranhado de coisas, né? Tudo acaba estando relacionado. Os vírus que causam, o complexo de vírus que podem causar esse vira-cabeça do tomateiro. O tomato clorógico spot virus, o granute ring spot virus e o empatins necrotic spot virus. Esses vírus são aí agentes causais, né, desse vira-cabeça do tomateiro. O Carlos, ele já perguntou, foi aquela pergunta que a Kathleen fez, né? Quero perguntar uma coisa que ele deixou aqui. Acho que foi. Ou você tem alguma pergunta agora, Carlos? Pode fazer, se você tiver alguma pergunta. Agora que eu fui olhar aqui o chat. Giovana, você tá com a mão levantada? Ah, não, gente, foi sem querer. É que às vezes eu aperto no trem sem querer aqui. Tá certo. Se tiver alguma pergunta, gente, pode fazer. E se eu não estiver vendo, algum colega quiser ler, como a Kathleen fez, da outra pergunta, pode fazer também assim, tá? A Isadora acabou de fazer uma pergunta no chat. Deixa eu olhar. Professora, quando essas doenças se instalam na planta, não tem o que fazer? Se for uma lavoura? Olha, Isadora, existem doenças, como eu disse, que tem forma de curar a planta. Essas doenças que eu estou falando agora, por exemplo, vira-cabeça do tomate, que é doenças virais, não tem o que fazer, né? Tem o que fazer antes, mas depois que a planta está doente, não tem o que fazer. Então, são medidas preventivas, curativas, não tem, tá? Para doenças como o greening dos citros, também são medidas preventivas, como controle do vetor, que é o psilídeo, como a erradicação de plantas doentes, porque aí você vai tirar a fonte de inóculo da doença. Então, Isadora, existe casos, sim, de doenças que têm medidas curativas, tá? E tem casos de doenças que você tem que prevenir, porque depois que a planta está infectada com aquele patógeno, não tem o que fazer.
O Alexandre está perguntando da ferrugem. A ferrugem é uma doença que tem medida curativa, sim. A ferrugem da soja, a ferrugem do café, é uma doença que é passível de ser curada ali, que você vai fazer tratamento tanto preventivo, com fungicidas protetores, e também quando já está instalado a ferrugem, tem fungicidas que vão ali matar aquele fungo e reduzir esse problema. Então, a ferrugem é um caso de uma doença de plantas que tem medida curativa, tá? Então, depende do caso de qual doença que é. Deixa eu ver aqui. A Isadora, então pode acontecer de infectar a lavoura toda? Isadora, se o produtor e os técnicos envolvidos ali, o técnico, o agrônomo, que está envolvido em monitorar aquela lavoura, ele não tem ali o cuidado de estar monitorando os primeiros casos da doença, pode ser que essa doença espalhe muito na lavoura e acometa aí um grande número de plantas, até inviabilizando a continuação da condução daquela cultura. Por isso que é tão importante fazer monitoramento, para identificar as primeiras plantas doentes na área e assim tomar alguma decisão, que seja em caso de doença que tem medida curativa, uma pulverização com fungicida, se for um caso de uma doença fúngica, né? E aí também no caso de doenças que são, que não tem cura, mas está afetando 3 plantas ali na sua lavoura, você vai erradicar aquela planta para reduzir a fonte de inóculo. Então, o produtor, junto com o corpo técnico, que é o técnico agrícola, o agrônomo, ele tem que estar sempre monitorando. Não basta plantar, adubar e deixar a sua lavoura lá. Que as pragas, as doenças têm que ser monitoradas para que a tomada de decisão seja o mais rápido possível para evitar que a sua lavoura seja perdida, certo? Então, se não tiver o cuidado adequado, o monitoramento, Isadora, pode acontecer de ter um problema muito generalizado na sua lavoura. E você tem uma perda aí do investimento que você fez para implementar aquela cultura, tá? Por isso que é tão importante monitorar praga e doença nas lavouras, tá? Aquele tomate tapera, ele quase não dá praga, né? O Rodrigo falou aqui, porque ele apresentou uma boa resistência a doenças. Ele, inclusive, é usado em programas, às vezes, de melhoramento do tomate comercial, porque ele apresenta uma boa resistência própria dele de doenças, que ele tem ali uma questão de substâncias que ele tem na sua composição, que às vezes impede a contaminação por doenças, e ele apresenta uma boa resistência mesmo a doenças, tá? Deixa eu ver aqui. Essas pragas podem acontecer em flores, tipo em orquídea? Pode sim. Nós temos muitas pragas e doenças de plantas ornamentais, tá bom? E tem aí o ramo da parte de jardinocultura, que se foca em estudar e controlar também essas doenças. Então, a gente tem muito problema mesmo em flores, em roseiras, em orquídeas, doenças de orquídeas. Então, em todas as plantas que existem na face da Terra, a gente tem problema sanitário. Até nas daninhas, que também são mais resistentes, né? A planta, isso é um ponto importante de se falar. Quanto mais melhoramento vegetal uma espécie passa, mais sensível ela fica à ocorrência de praga e doença. Claro que tem os melhoramentos voltados para estabelecer resistência a algumas pragas e algumas doenças nessas culturas. Mas quando você pega, o colega falou do tomatinho tapera, né, que é aquele tomatinho que nasce em qualquer lugar e não dá quase nenhum problema sanitário nele. É uma planta que não passou por melhoramento genético, é uma planta bastante resistente porque não teve nenhum melhoramento genético para aumentar a sua produtividade. Quando se trabalha em um programa de melhoramento, busca-se principalmente maior produtividade, qualidade de frutos. E quando você melhora um ponto, você acaba deixando essa planta muitas vezes mais fragilizada a praga e doença. Mas claro que tem os programas de melhoramento, além de considerar alta produtividade de uma planta, também deve-se considerar a resistência às principais pragas e doenças. Por isso que a gente tem material, por exemplo, de tomate, que é mais resistente à murcha ou a outras doenças, porque o programa de melhoramento,
faz ali um planejamento de buscar materiais muito produtivos, mas com algum tipo de resistência a doenças. Agora, algumas doenças não têm material resistente, como vocês viram lá, laranjeira. Não tem nenhuma variedade de laranja que seja resistente à bactéria que causa o moinho, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? O Alexandre falou sim, depois que o percevejo ataca. Eu não entendi, Alexandre. Tem aí, a soja tem vários problemas sanitários, praga e doenças, né? E eu quero que vocês delimitem muito bem isso. Percevejo é um inseto praga e a ferrugem asiática é uma doença, tá? Alguns casos de doenças estão associados com inseto vetor, mas não todas. A ferrugem, ela não está associada com nenhum vetor. A ferrugem é um fungo que vem, tanto ali, os esporos desse fungo vêm pelo ar, ou já estão ali na área, que se já plantou soja em outros anos, eles ficam ali no resto de cultura. Por isso que é tão importante o vazio sanitário da soja, para quebrar o ciclo da doença, da ferrugem, né? Mas nem todas as doenças estão associadas com insetos vetores, ok? São alguns casos de doenças estão associados com insetos vetores, mas outras doenças, esse patógeno está no solo, ou vem pelo ar, massas de ar. Então, é importante vocês saberem isso. Nem toda doença está associada com inseto vetor. Vamos deixar aqui bem esclarecido para vocês, ok? Tem sim muitas doenças associadas com insetos vetores, mas nem todas. A maioria não está associada. Voltando aqui para falar do vira-cabeça, do tomateiro, a disseminação, nesse caso, sim, o vira-cabeça está associado com inseto vetor. E um dos vetores é a espécie de Trips afranquilini schutz. Esse insetinho é minúsculo, aqui uma foto ampliada, né? A Trips são insetos aí da ordem Tisanoptera. E esse insetinho, ao estar infectivo e se alimentar das folhas do tomateiro, transmite a virose. Outra doença viral, só que agora uma doença viral transmitida por um ácaro. Isso aqui é o ácaro da ferrugem, o ácaro da leprose, desculpa, é o Brevipalpus fenicis. Esse ácaro, aqui a foto dele está ampliada, é um ácaro bem pequenininho, que para enxergar ele com mais definição na planta, você tem que usar aquelas lupinhas de aumento, aquelas lupinhas de bolso, né? Essa segunda foto é uma fruta de laranja com sintoma do vírus da leprose, que foi transmitido por um ácaro. E aqui mostrando uma planta de laranja com vários frutos caídos e outros ainda aqui na planta, todos manchados, que é essa necrose aqui nos frutos, né, levando a queda de frutos, folhas da planta da laranja. E como eu disse para vocês, não é que vai ter o ácaro da leprose que esse ácaro vai transmitir a doença. Esse ácaro tem que estar infectivo, ele tem que ter adquirido esse vírus da leprose de uma planta doente, e ao ele se alimentar dos tecidos de uma planta sadia, ele vai transmitindo a virose. Só para finalizar a aula de hoje, a gente já falou bastante, né? Então, para dar uma pausa, eu não vou falar hoje de nematóide, não. Vou falar um pouquinho de fungo e vou deixar para falar no restante na aula da próxima semana. Aqui, ó, o colega falou da ferrugem asiática. Primeiro exemplo de doença de planta causada por fungo, a ferrugem asiática da soja. Essa doença é causada pelo fungo Phacospora parkirrhizae. Vocês estão vendo aqui uma folha da soja toda infectada com esse fungo, né? E ele fica com esse aspecto, na parte de baixo da folha se observa um aspecto alaranjado, que é o desenvolvimento do fungo, e na página superior da folha da soja se vê aquelas manchinhas escuras. O principal problema dessa doença é a desfolha, né? Se você tem uma desfolha acentuada na sua cultura da soja, consequentemente você vai ter menor produção de grãos. Então, por isso que é uma doença séria da cultura da soja. E essa doença não está associada com nenhum tipo de vetor. Ela vem, como eu disse para vocês, nas áreas que já tem
aí tradição de cultivo, esses esporos do fungo ficam ali no próprio resto de cultura. Uma medida eficiente de controle são os fungicidas. Fungicida protetor, para evitar a entrada da doença, e assim também como fungicidas curativos, para matar o fungo que está desenvolvendo sobre as folhas. E outra medida muito eficiente que é adotada é uma medida legislativa, que é o vazio sanitário da soja, que proíbe ali em alguns meses do ano, que é proibido o plantio de soja, tanto para fins educacionais, para fins econômicos, e que o produtor deve destruir qualquer soja voluntária que germinar nos seus campos. E esse vazio sanitário tem a função de quê? Tem a função de evitar ter planta de soja na entre-safra da soja, e dessa forma reduzir a fonte de inóculo dessa doença. Se você não tem planta de soja, e esse fungo ele parasita especificamente a soja, então você vai reduzir esse problema sanitário, não chega a acabar com o problema, mas reduz um pouco o problema. Se não fosse o vazio sanitário, os problemas com ferrugem com certeza iam ser maiores. Outra doença causada por fungo, a pinta preta no tomateiro, causada pelo fungo Alternaria solani. É uma das principais doenças da cultura do tomate, provoca elevadas perdas, só que essa doença ela tem como fazer o controle, não é que começou a acontecer na lavoura, está tudo perdido. Quando é identificado os primeiros sintomas, também tem que ser tomadas medidas preventivas, mas também tem medidas curativas dessa doença, tá? Aqui mostrando o tomate, os frutos de tomate cometidos por esse fungo, o caule aqui do tomateiro, né, as ramas com essas manchas escurecidas, acometidas por esse fungo. Mas aí o que entra a questão, tem controle? Tem, mas quanto mais rápido, é uma doença que tem como controlar, mesmo ela já tendo iniciado na sua lavoura. Só que quanto mais rápido essa tomada de decisão, mais eficiente vai ser. Se você deixar essa doença lastrar na sua lavoura de tomate e decidir depois de 3 semanas que a doença já está lá espalhando para a sua cultura, agora eu vou fazer uma pulverização de fungicida aqui. Só que a doença já tomou um grau de infestação ali nas suas plantas alto. Então, você vai ter muito prejuízo econômico. Então, por isso que é importante monitorar, gente. Qualquer cultura, vocês como produtores, um dia que vocês forem produtores, e se assim desejarem, ou alguns de vocês já são, ou um dia que vocês forem trabalhar como técnicos, ou quem quiser seguir, fazer agronomia, ser um agrônomo, e for trabalhar no campo. O monitoramento é importantíssimo, é um monitoramento semanal, em algumas culturas até mais de uma vez por semana. Identificou o problema sanitário, a doença, ou uma praga, um inseto, ou um acropraga na área, tem que entrar o mais rápido possível com uma medida de controle. E, claro, tomar, antes desse problema ocorrer, medidas preventivas, porque, como eu disse, para a doença, em muitos casos, você tem que adotar medida preventiva. Depois que a doença se instala, fica mais difícil. Isso aqui é a podridão causada por esse fungo, né, no caule, mostrando em detalhes. Como que é a disseminação da Alternaria solani, que é esse fungo que causa essa doença no tomate? Por vento, esses esporos do fungo, eles são disseminados, né? Aí vem a condição ambiental favorável. Vocês estão vendo aqui a palavra germinação, mas vocês falam, germinação não é semente? Mas a gente usa a terminologia germinação para os esporos de fungos também no tecido. Quando chega o esporo, que é a forma de disseminação dos fungos, e ele chega sobre um tecido de uma planta, e tem as condições ambientais favoráveis, que desenvolve aí uma faixa muito grande de temperatura, né, até de 6 graus Celsius até 34 graus Celsius, ele consegue desenvolver e germinar na planta. Essa germinação é o desenvolvimento do esporo, que vai começar a colonizar ali no tecido da planta e depois se tornar a hifa, né, que é aquele corpo do fungo, que muitas vezes a gente vê aquela massa esbranquiçada, dependendo do tipo de fungo, é o conjunto de hifas. Mas nem todo fungo a gente consegue ver aquela estrutura, depende da espécie. Ele consegue germinar nessa faixa de temperatura, mas o mais adequado é a temperatura de 25 a 30 graus Celsius.
que favorece? Aí aquele ponto que eu falei do triângulo da doença. Planta hospedeira favorável, o agente causal, que aqui no caso é um fungo, e as condições ambientais favoráveis. Se tem esses 3 fatores, vai acontecer a doença. Essa doença, ela afeta toda a parte aérea da planta, desde folhas, frutos, caule, que mostrando uma planta infectada, com caule já com sintomas da doença, né? A murcha do fusário, o sintoma é muito parecido lá com a murcha bacteriana, e foi o caso lá do teste do copo, que eu falei para vocês. Se tiver uma planta com murcha, uma planta de tomate com murcha, e você cortar um pedacinho do caule, tiver exudação do pus bacteriano, é causado por bactéria, Houstone. Caso não tenha aquela exudação, é a murcha do tomate causada pelo fusário oxiporo, tá? O sintoma é idêntico, a murcha na planta ocorre de forma idêntica, só que a outra é agente causal. Temos 2 causas, então, um fungo e uma bactéria que pode causar a murcha da planta, considerando aí o fator de doença, né? É uma doença fúngica que afeta os vasos condutores de seiva, por isso que a planta murcha, né, e morre. Quando você corta a planta, tá com esse aspecto de murcha, e quando é causado pelo fusário, você vai ver o escurecimento do vaso condutor. Quando é causado pela bactéria, você vai ver aquela exudação do pus bacteriano. Então, essa doença, esse fungo, ele vai colonizando o xilema da planta. E vai impedindo, né, a circulação normal da seiva. Aqui mostrando plantas de tomate mortas pela ação do fusário. Plantas onde está iniciando o sintoma, as murchas, a murcha aqui na parte mais nova, isso inicia em poucas horas, essa murcha ela se torna generalizada, né? Eu não vou continuar falando, que eu já falei muito hoje de doença, muitos exemplos, vamos parar aqui na requeima da batata. É uma doença, só adiantando para vocês, que foi muito séria na Europa, em algumas décadas, muitas décadas atrás, agora eu não lembro o ano certinho, mas em 1845, a doença da requeima, que é causada por um fungo, né, na batata, foi causa de muita fome em muitos países da Europa, pela questão que usavam a batata como principal fonte de alimento, principalmente as pessoas mais a classe trabalhadora. Então, com essa doença, nessa época, em 1875, não tinham nenhuma medida curativa, nem sabiam o que causava essa doença. Começou a dizimar os cultivos de batata, teve muita fome em países como a Irlanda, e isso não era ainda elucidado o que causava essa doença. Aí teve muitos estudos até chegar na causa da requeima, né, que é um fungo aí. Então, tem um aspecto histórico, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, relacionado a essa doença aí, que é a requeima, tá? Bom, pessoal, vamos ver se tem mais dúvidas aqui. A Isadora falou que o dela não apresentou nenhuma resistência. O tomate, né, Isadora? Porque esses materiais, ele tá falando do tapera, mas quando tem o tomatinho cereja, o tomatinho cereja é totalmente suscetível a doenças, tá? Deixa eu ver aqui, a Kathleen falou que teve uma orquídea que tá amarelando as pontas da flor. Tem que olhar, Kathleen, pode ser às vezes algum aspecto nutricional, tem que dar uma olhada com cuidado ali no problema da orquídea. Pode ser uma doença? Pode, mas pode ser também um aspecto nutricional, um aspecto de questão ambiental ali, né, que pode estar causando esse problema na orquídea, tá? O Alexandre falou aqui que pensava que tinha como só prevenir. Você estava falando sobre a ferrugem aqui, Alexandre? Como eu disse, tem casos que só prevenção e outros que tem prevenção mais efeito curativo, tá?
É saudável fazer esse melhoramento? A Isis perguntou. É essencial o melhoramento vegetal de plantas, Isis, pela questão da maior produtividade. Se a gente pega vou dar um exemplo aqui, da cana-de-açúcar, mas de todas as culturas de importância econômica, isso se enquadra. A cana-de-açúcar, lá nos muitos séculos, nos primeiros séculos, vamos falar na época da colonização do Brasil, em 1510, que as primeiras mudas de cana chegaram aqui para ser plantadas no Brasil, essa cana produzia muito pouco por área. Hoje a gente tem uma média de produtividade de colmos de cana-de-açúcar de 100 toneladas, assim, em algumas regiões do Brasil, né? A média nacional é de 72 toneladas por hectare, se não me engano. O melhoramento ele é essencial para garantir a alimentação das pessoas e movimentar a economia com esses produtos agrícolas, né? Então, o melhoramento genético ele é essencial. Se a gente continuasse plantando aquele milho que produz pouco, aquela soja que foi tirada lá do centro de origem, dela plantada, que ela produzia muito pouco grãos, né, por área, então, a gente não estaria tendo a capacidade de alimentar o mundo, né? Então, o melhoramento vegetal ele é essencial. Só que junto com tudo que ocorre, todos os processos que o ser humano interfere, tem o positivo e tem os lados negativos, né? Então, quando você melhora a produtividade, você acaba perdendo em resistência a doenças, em resistência a pragas. Mas, como eu disse, os programas de melhoramento hoje também se baseiam em buscar a resistência às principais doenças e às principais pragas daquela cultura. A Isadora falou que plantou tapera. Mas tem que ver, Isadora, às vezes ele é redondinho, mas é o cereja. Que o tapera é aquele bem ácido mesmo, tá? Que, nossa, faz tempo, né, que eu não acho um por aí. Mas é aquele bem ácido, aquele que nasce lá na fazenda, lá de forma sozinho lá. Você joga uma sementinha, ele nasce com uma beleza. O que o Rodrigo falou que é considerado praga? Não entendi. Depois você explica aí. O tomate tá Esse tomate, você plantou semente, nasce mais umas 15 depois de um mês. Sim. O tapera, sim. Só que aí a Isadora falou que o dela morreu, tem que ver porque muita gente às vezes confunde o tapera com o cereja, né? O cereja tem várias variedades, que ele é pequenininho, mas é o cereja, não o tapera, tá? Tem aqui plantar as mudinhas na vasilhinha de Danone. Deixa eu ver o que mais. Plantar feijão com algodão. Pois é, ali germina, né? Mas uma prática bem interessante lá da infância, né? Tem joaninha andando no meu teto, a Kathleen falou. Isso é um bom sinal, joaninha predadora aí. Importante, tirar ela do quarto Eu sempre, quando acho uma joaninha aqui dentro de casa, eu coloco ela nas minhas plantas ali para ela predar, porque minha roseira tá... Eu botei uma joaninha lá de fora nas plantinhas da minha mãe. Bom sinal. Ela tá fazendo seu papel de controle biológico. Eu acho que foi essas perguntas, né? O cereja, ele é bem redondinho mesmo, tá? Mas tem algumas espécies quer dizer, o cereja, o tapera, ele é bem arredondadinho. Mas Isadora tem que analisar aí qual que é o material. Porque se for o tapera, ele tem uma resistência maior a doenças mesmo. Mas provavelmente deve ser alguma espécie de cereja. Qualquer coisa você manda foto aí, Isadora, se tiver uma planta viva ainda. Pessoal, então a gente finaliza aqui nossa aula.